Olá pessoal, aqui é o professor Ayrton, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula. Pessoal, nessa aula nós vamos continuar o assunto progressão geométrica, certo? Então, nessa parte 2, nós vamos falar da fórmula da soma dos n primeiros termos da PG finita, o limite da soma dos termos de uma PG infinita e faremos ao longo da aula exemplos de aplicações, ok? Bom, a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma PG finita. A soma, então, dos n primeiros termos de uma PG finita, de uma progressão geométrica finita, a n com razão q diferente de 1 é Sn igual a n vezes q menos a1 sobre q menos 1, ou Sn igual a 1 vezes 1 menos q elevado a n sobre 1 menos q. Vamos fazer a demonstração dessas fórmulas. Bom, considere a soma dos n primeiros termos de uma PG como a seguinte soma: A1 mais A2 mais 3 mais, vou fazer uma reticências aqui, até o AN, certo? Vamos multiplicar essa soma, por quê? Pela razão Q. Então, Q vezes Sn é igual a Q vezes o A1 mais Q vezes o A2 mais Q vezes o A3 mais, e assim por diante, até Q vezes o AN menos 1 mais Q vezes o AN. Notem vocês o seguinte, ó, que A1 vezes Q é o A2. A2 vezes Q é o A3. A3 vezes Q é o A4. A N menos 1 vezes Q é o AN, certo? Se eu fizer Sn menos Q vezes o Sn, eu vou pegar essa expressão aqui de cima e subtrair a daqui de baixo. Então, eu vou fazer A1 menos. Aí, vou fazer A2 menos A2. Dá zero. A3 menos A3. Dá zero. A4 menos A4. Dá zero. E assim por diante, até fazer AN menos AN, que dá zero. E vai sobrar A1 menos Q vezes o AN, que é essa expressão aqui, ok? Bom, colocando o Sn em evidência, aqui ele multiplica 1 e aqui ele multiplica menos Q. Tá? Então, Sn que multiplica 1 menos Q é igual a 1 menos Q vezes o AN. Ao pegar 1 menos Q e dividir aqui, eu tenho que Sn é igual a A1 menos Q vezes AN dividido por 1 menos Q. Essa é a primeira expressão para a soma dos n primeiros termos de uma PG. Porém, eu posso levar em consideração que o AN ele é igual a A1 vezes Q elevado a n menos 1. Então, Q vezes o AN é Q vezes A1 vezes Q elevado a n menos 1. Q vezes Q elevado a n menos 1, eu vou conservar a base Q e vou somar os expoentes 1 com n menos 1. Menos 1 mais 1 vai dar 0. Então, eu posso substituir essa expressão por A1 menos A1 vezes Q elevado a n sobre 1 menos Q. Aqui
Aqui no numerador dessa expressão eu posso colocar um A1 em evidência. Então, A1 que multiplica 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. Essa é a segunda expressão para a soma dos N primeiros termos de uma PG. Notem que eu posso multiplicar o numerador e o denominador por menos 1 e eu posso obter a seguinte expressão também. Sn é igual a A1, que multiplica Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. Essa fórmula pode ser escrita também dessa terceira maneira. Tá? Nós vamos usar da maneira que for mais conveniente para nós. Certo? Exemplo. Uma empresa produziu 10.000 unidades de certo produto em 2007. A cada ano, produzirá 20% a mais desse produto em relação ao ano anterior. Quantas unidades desse produto a empresa produzirá no período de 2007 a 2011? Bom, de 2007 a 2011, então nós temos 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. Então são 5 termos. Então nosso N aqui é 5. Tá? A produção no primeiro ano, no A1, é de 10.000. Cada ano ela produzirá 20% a mais. Então, nossa razão, 20% a mais, multiplicar por 1,2. Certo? Então, ela quer saber qual é a soma de 2011, de 2007 a 2011. Então, nesse caso, a soma dos 5 primeiros termos aqui da nossa PG é igual a A1 vezes 1 menos Q elevado a 5 dividido por 1 menos Q. Substituindo, A1 é 10.000 vezes 1 menos a razão é 1,2, então 1,2 elevado a 5, dividido por 1 menos 1,2. Fazendo essas continhas aqui, eu vou ter 10.000 vezes 1 menos 1,2 elevado a 5. 1 menos 1,2 elevado a 5. Isso aqui vai me dar menos 1,48832 dividido 1 menos 1,2 vai dar menos 0,2. Fazendo essa conta aqui, nós vamos ter 74.416 unidades desse produto. Então, a resposta 74.416 unidades. Produzidas desse produto. Certo? Exemplo 2. Determine a soma dos 10 primeiros termos da PG. 3, 6 e assim por diante. Bom, o nosso primeiro termo aqui é 3. A razão é igual a 6 dividido por 3. Isso aqui vai me dar 2. Ele quer que a gente calcule a soma
dos 10 primeiros termos, tá? Nossa fórmula é a seguinte: a soma dos 10 primeiros termos é A1 vezes 1 menos a razão elevado a 10 dividido por 1 menos a razão. Ok? Nós temos que o A1 é 3, 1 menos a razão é 2, 2 elevado a 10, dividido por 1 menos a razão. A razão é 2. Então, a soma dos 10 primeiros termos vai ser 3 vezes 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 é 1024. 1 menos 1024 dividido em menos 2 é menos 1. Isso aqui vai ser 3 vezes... Aqui eu vou ter 1 menos 1024 é menos 1023. Dividido por menos 1 mais 1023. Fazendo essa continha aqui. A soma dos 10 primeiros termos dessa PG é 3.069. Certo? Próximo problema. Problema número 3. A soma dos termos de uma PG finita é 728. Sabendo que o AN é 486 e que Q, a razão é 3, calcule o primeiro termo dessa sequência. Então, eu sei que a soma dos N primeiros termos é 728. Eu sei que o AN é igual a 486. E eu sei que a razão é igual a 3. Então, meu objetivo é calcular o A1. Tá? Agora, nós vamos recorrer à seguinte equação. A soma dos N primeiros termos é igual a A1 menos AN vezes Q dividido por 1 menos Q. Bom, substituindo aqui, eu tenho que 728 é igual a A1 menos o AN 486 vezes a razão, que é 3, dividido por 1 menos 3. Tá? Ou seja, 728 é igual a A1 menos 3 vezes 6 é 18, vai 1. 3 vezes 8 é 24, mais 1, 25, vão 2. 3 vezes 4 é 12, mais 2, 14. Dividido por 1 menos 3, que é menos 2. Multiplicando isso daqui em cruz, nós vamos ter o seguinte, ó, que A1 menos 1458 vezes 1, né, multiplicando em cruz, é A1 menos 1458. Isso aqui vai ser igual a menos 2 vezes 728. 2 vezes 8 é 16, 2 vezes 2, 4, 1, 5, 2 vezes 7, 14. Então, menos, né? Então, o A1 vai ser igual, passo menos 1458 para o primeiro membro, fica mais 1458, menos 1456, que já estava lá. O A1 aqui igual a 2. Certo? Problema 4. Calcule o valor de x na igualdade. 10x mais 20x, tarará, mais 1280x é igual a 7650. Sabemos que os termos do primeiro membro formam uma PG. Tá? Então, o primeiro membro, do lado esquerdo da igualdade.
Então, se eles formam uma PG, o meu A1 é 10x, a razão, vou pegar o A2, que é 20x, e dividir por 10x, cancelo x com x, 0 com 0, a razão é 2. E o meu AN, 1280x, e a soma aqui dos n primeiros termos é 7.650. Tá? Então, vamos calcular o valor de x. Bom, substituindo na fórmula, né? Sn é igual a 1 menos a n vezes a razão, dividido por 1 menos a razão. Então, o Sn é 7.650, a 1 é 10x, a n é 1.280x, a razão é 2, dividido por 1 menos 2. Ok? Bom, então 7.650 vai ser igual a 10x menos 2 vezes o 1.280. Então 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 8 é 16. Vai 1, 2 vezes 2, 4. E 1, 5. 2 vezes 1, 2. Então 2.560x. Isso aqui dividido por menos 1. Tá? Fazendo essa continha aqui, ó, rapidinho. Isso aqui vai ficar positivo, né? Porque estou dividindo por menos 1. Então isso aqui vai me dar 2.550x. Passando 2.550x dividindo 7.650, eu vou ter que x é 7.650 dividido por 2.550. O x vai ser igual a, fazendo essa conta aqui, 7.650 dividido por 2.550, x vai ser igual a 3. Aqui, esse é um exemplo de equação onde o primeiro membro é uma PG. Agora, o limite da soma dos termos de uma PG infinita. Então, consideremos a sequência AN igual a 1 sobre N, com N pertencente aos naturais sem o zero. A gente pode explicitar ela assim. Se o N for 1, 1 sobre 1 é 1. Se o N for 2, 1 sobre 2 é meio. 1/3, 1/4 e assim por diante. 1/10, 1/100, 1/1000 e assim por diante, ok? A gente também ainda pode representar essa mesma sequência numérica usando números decimais. Então, 1 é 1, meio é 0,5, 1/3 é a dízima periódica 0,33333, 1/10 é 0,1, 1/100 0,01 e assim por diante. O que é importante a gente observar aqui é o seguinte, ó. À medida que o n vai ficando muito grande, né? Ou seja, à medida que esse denominador vai ficando muito grande, vai tendendo ao infinito, a fração 1 sobre n vai ficando muito pequena. Ou seja, ela vai tendendo a zero. Observa, começa com 1, determinado ponto já é 0,1, depois 0,01, depois 0,0001. Então, à medida que eu vou aumentando, ela vai ficando cada vez mais próxima do zero. Certo? Ficando cada vez mais próxima de zero. Então, a gente pode considerar o seguinte, ó, o limite para n tendendo ao infinito de 1 sobre n, ou seja, quando o n estiver muito grande, suficientemente grande, o 1 sobre n fica suficientemente próximo de zero. Tá? Então, a gente pode substituir a expressão 1 sobre n, quando n for muito grande, por zero. Bom, levando isso em consideração, nas progressões geométricas em que o módulo da razão é um número entre 0 e 1, a soma dos n primeiros termos tem um limite finito quando o n tende ao infinito. Ou seja, à medida que o n fica muito grande,
a soma dos termos dessa PG tende a um valor. Tá? Nesse caso, né, o Q elevado a n se aproxima de zero para n suficientemente grande, ou seja, o limite de Q elevado a n, quando n tende ao infinito, é zero. Então, se a gente tomar essa expressão aqui, ó, limite da soma n, quando n tende ao infinito, se o Q for um número, se o módulo de Q for um número entre 0 e 1, Q elevado a n é zero. Então, sobrou só o Q? A1 vezes 1, que é A1, dividido por 1 menos Q. Tá? Então, a gente pode substituir por essa expressão aqui. Ó. A soma dos n termos, quando n tende ao infinito, para Q, tendo módulo entre 0 e 1, é A1 sobre 1 menos Q. Por exemplo, calcule o limite da soma dos termos da progressão geométrica. 1, meio, quarto, 1/8 e assim por diante. Então, ele quer que a gente calcule essa soma aqui. Ó. Soma n é o limite, né? Opa. Limite para n tendendo ao infinito dessa soma n. Ou seja, 1 mais meio mais 1/4 e por aí vai. Tá? Bom, notem o seguinte, ó, o A1 ele é 1. A razão, eu vou pegar meio, que é o segundo termo, e dividir por A1, que é o primeiro termo. Então a razão vai me dar meio. Então a razão tem módulo entre 0 e 1. Então eu posso aplicar a seguinte fórmula, ó, a soma infinita aqui vai ser 1, desculpa, A1 sobre 1 menos Q. Nesse caso aqui, então, é 1 dividido por 1 menos meio. Ou seja, 1 dividido 1 é meio, né? Então, 1 dividido por meio é 1 vezes 2 sobre 1. Isso aqui me dá 2. Então, a soma dessa PG, 1 mais meio, mais 1/4, mais 1/8 e assim por diante, é 2. Então, você pode somar esses números e o resultado é 2. Exemplo 6. Mostre que o limite da soma 0,6 mais 0,006 mais 0,096, quando o número de parcelas tende ao infinito, é igual a 2/3. Então, de novo, ele quer que a gente calcule a soma infinita aqui. Tá? Eu sei que o A1 é 0,6 e que a razão é 0,06 dividido por 0,6. Isso daqui vai me dar 1/10, certo? Vou fazer essa continha, ó. 0,06 dividido por 0,6. Que são duas casas decimais, aqui uma. Então, completa com 0, você pode cancelar aqui a vírgula. Então, 6 dividido por 60, não dá para fazer. Coloca 0, vírgula. Aí, 1 vezes 60 dá 60. Então, para 60, nada. Então, a minha razão é 0,1. Mas 0,1 é 1/10. Ok? Vamos lá, aplicando a fórmula, a soma infinita aqui vai ser A1 dividido por 1 menos Q. O meu A1 é 0,6. 1 menos 1/10. 0,6 são 6 décimos. Tá? Aqui, ó, 10 vezes 1 é 10, menos 1, 9. Então, aqui são 9 décimos. Eu vou dividir 6 décimos por 9 décimos. A mesma coisa que fazer 6 décimos vezes 10 nonos. Cancela 10 com 10. Simplificando por 3, ó, o 6 dividido por 3 é 2. E o 9 dividido por 3 é 3. Então, portanto, a soma infinita aqui, ó,
0,6 mais 0,06 mais 0,006 e assim por diante é igual a 2/3. Certo? É igual a 2/3. Exemplo 7. A medida do lado de um triângulo equilátero é 10. Unindo-se os pontos médios dos seus lados, obtém-se um segundo triângulo equilátero. O ponto médio é o ponto que divide o segmento ao meio, tá? Unindo-se os pontos médios dos lados desse novo triângulo equilátero, obtém-se um terceiro, e assim por diante, indefinidamente. Calcule a soma dos perímetros de todos esses triângulos. Então, vamos lá. O primeiro perímetro aqui, então, se cada lado aqui mede 10, então 10 mais 10 mais 10 é 30. O segundo perímetro, eu vou dividir ao meio, então aqui é 5, 5 e 5. Vai dar 15. O próximo aqui, você vai dividir 5 ao meio, né? Então, aqui vai dar 2,5. 2,5 mais 2,5 mais 2,5. Então vai dar 7,5 e assim por diante. Bom, o que dá para eu obter aqui? Ó? Informação que eu tenho. Isso aqui é uma PG, onde o A1 é 30 e a razão, se eu fizer 15 por 30, a razão é meio. Isso é óbvio, né? Porque toma aqui os pontos médios, tá? Ele quer que a gente calcule a soma de todos esses perímetros. Então, a soma, nota que isso daqui tende ao infinito. Então, a soma infinita é A1 dividido por 1 menos a razão. Então, é 30 dividido por 1 menos meio. Ou seja, 30 dividido por meio, que equivale a 30 vezes 2 sobre 1, e dá 60. Então, a soma infinita aqui é igual a 60. Certo? Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.